Mateus capítulo 21. Então, como tinham se aproximado de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desatai-o e trazei-nos. E se alguém vos disser algo, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e sentado em uma jumenta, e sobre um jumentinho, cria de animal de jugo. E foram, pois, os discípulos e fizeram como Jesus lhes ordenara. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus se sentou sobre eles. E a numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os estendiam pelo caminho. E as pessoas que iam adiante e as que iam por detrás clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? E os acompanhantes da multidão respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Então Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de ladrões. E se aproximaram dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia, e os meninos que clamavam no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e de crianças que mamam, aperfeiçoaste o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e passou a noite ali. Mas de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, veio em direção a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. E quando os discípulos viram isso, maravilhados, disseram: Como é que imediatamente secou a figueira? E Jesus respondendo lhes disse: Verdadeiramente vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis isto à figueira, mas se até este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E como tinham chegado ao templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram-lhe, dizendo: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E respondendo-lhes Jesus, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma palavra. Então, se vós me responderdes, eu, de igual maneira, vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles então pensaram entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes nele? Mas, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E responderam, pois, a Jesus, dizendo: Não sabemos. E ele também lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas vejam o que opinam. Um homem tinha 2 filhos, e, chegando seu primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele respondendo disse: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. E, achegando-se ao outro filho, falou da mesma maneira. Este, respondendo, disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. E disse-lhes Jesus: Verdadeiramente vos digo que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e da retidão, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as prostitutas nele creram. Mas vós tendes visto, jamais vos arrependestes, nem depois, para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a cercou com uma cerca viva, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e depois arrendou a uns lavradores, e foi-se para longe dali. E quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para que recebessem os seus frutos. Mas os lavradores, lançando mão dos servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram.
Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram com eles da mesma maneira. E por último, enviou-lhes a seu filho, dizendo: certamente terão respeito para com meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e o matemos, assim nos apoderaremos da sua herança. E tomando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam-lhe: destruirá aqueles malvados sem misericórdia, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, para que, no tempo correto, lhe enviem os seus frutos. Então disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a uma nação que produza os seus frutos. E aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado, mas aquele sobre quem ela cair, o tal será despedaçado. Os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ao ouvirem as suas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e procuravam uma maneira de prendê-lo, mas temiam o povo, porquanto este o considerava como profeta.